Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Estamos falando aí sobre um tema muito sério, muito real, maldição hereditária. Tem gente que não acredita, enfim. Eu falo que o fato de você não acreditar não quer dizer que não exista. Exatamente. Então é melhor você ficar ligadinho aí, liga para alguém conectado, porque o tema é muito sério, é muito real. E falando sobre as consequências do pecado dos pais na vida dos filhos. E qual que é o texto base, pastor? Hoje nós temos 2 Samuel 12, de 9 a 14, tá? Que ele fala assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas posto com isto deste motivo aqui blasfeme os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Nós temos aqui, né, a questão de Davi no pecado de Batseba, né? Isso. E uma coisa que nesse versículo aqui muito interessante é que cita que ele fez as coisas no oculto, Isso. mas Deus estava vendo tudo o que ele fez, tudo. Então Deus enviou o profeta, e o profeta levou uma mensagem para Davi, não é? E Davi, naquela mensagem, Davi reconheceu... Foi ali que a máscara caiu, né, pastor? Ali caiu a máscara, não é? Ali, aquele personagem que ele criou naquele momento, ele saiu de cena naquele momento. Ele teve que tirar a máscara e mostrar a cara. E aí veio, né, as maldições veio sobre ele. As consequências foram muito grandes. Então, muitas vezes as pessoas estão fazendo isso no oculto, mas esquecem que Deus está vendo tudo, né? E as consequências dele. Ele perdeu o filho dele com Batseba, morreu. O outro filho dele, Amon, teve um caso com a filha, que foi incesto. Isso. Não é? Absalão morreu. E então, assim, ele teve... Dentro da casa, ele teve... Ele não foi aquele... Foi tipo como se frustrasse. Sim. Foi um líder, um homem de Deus e tudo, mas um homem de Deus, se a gente não vigiar, a gente tem as consequências. E nós podemos olhar, se a gente olhar a história, antes e depois do pecado, eu acho que se Davi parasse, antes de pecar, se viesse um filme na mente dele assim, do que ia acontecer, eu acho que nem olhava lá para Batseba, nem olhava. Porque as consequências são muito grandes. E as maldições vêm mesmo em cima disso. Não é? E ele era um homem de Deus, a menina dos olhos de Deus. Você entendeu? Então, assim, Davi tinha uma intimidade com Deus muito grande. E muitas vezes o pecado leva a pessoa a cegar. Ela fica cega e uma coisa vai levando a outra, né? Aí vai ele começou encaminhando. vendo, envolveu, e aí depois matou o marido. Como que... Entrou numa bola de neve. Numa bola de neve, numa mentirada. Você entendeu? Criou-se ele criou um sistema para resolver o pecado dele. E muitas vezes as pessoas criam isso. E até nos procuram e costumam falar assim: ah, mas eu fiz isso porque aconteceu isso. Meu querido, você conhece a palavra, você conhece o Deus que você serve, você conhece Jesus, o Espírito Santo. Então você fez
sabendo que você estava errado. Isso a pessoa sabe. Agora, ele não sabe, muitas vezes, é a consequência que vai vir sobre ele. E isso, muitas vezes, ele não tem noção, não. Verdade. Entendeu? Aí começa a vir que ele vai entender, nossa, por que eu, né, eu não pensei. É o que a pessoa fala, não, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E muitas vezes, uma das coisas que acontece, a pessoa vai culpar o diabo. E não é o diabo, Tá é dando a moral para própria quem não pessoa. precisa de dar. Né? O diabo, naquele Isso momento, mesmo. ele não teve nada a ver com isso. Ele vai entrar depois para acabar de detonar a pessoa. Mas, no entanto, não é? Então, nós vemos aqui uma situação muito forte. Tá? Você que está aí na beira, né? Na pontinha para pecar, retorna aí e não entra nessa. Porque lá na frente você vai ter uma consequência muito grande. E aí eu até pergunto, né, pastor Jair, às vezes o pessoal está assistindo e fala, gente, mas o filho, o outro não tem nem culpa. Ele nem sabia e ele vai ter a consequência do pai. Carol, uma das coisas que me chama muita atenção nesse texto não é nem o fato de Natan vir e repreender Davi, não é o fato de Deus estabelecer uma sequência de acontecimentos que iriam que iriam configurar mais na frente na vida de Davi na sua casa. É o fato que, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando Davi é confrontado, Davi se arrepende e o profeta diz claramente que Deus o perdoou. O texto diz isso. Entendi. Deus te perdoou. E esse é o grande argumento que muitas pessoas têm para rejeitar o princípio da maldição. Mas Deus me perdoou. Sim, Deus perdoou o seu pecado. Ele apagou o seu pecado. Ele não se lembra mais do seu pecado. Mas isso não quer dizer que porque Deus te perdoou, você se arrependeu e Deus te perdoou, que esse pecado não vai gerar consequências. Entendi. E é exatamente esse o princípio que rege a condição da maldição. Então, nós falamos na semana passada sobre esses princípios. Então, um pecado gera consequência. Isso. Se ele foi perdoado, né, diante do arrependimento e da confissão, ok, mas a consequência desse pecado, ele vai se estabelecer. E é isso que nós vamos ver de uma maneira muito clara nesse texto. E sobre quem veio a consequência desse pecado? Não veio só sobre a vida de Davi. Claro que Davi sofreu. Ele sofreu porque ele viu o sofrimento não só nele, mas também nos seus próprios filhos. Betseba também sofreu. Ela teve que ver muitas coisas e muitas situações que ela não precisava passar por elas, por causa também do seu pecado. A primeira consequência, quase que imediata, é que Deus matou, né, ou morreu, o filho que foi gerado naquele pecado. Então, o filho que foi gerado pela relação de adultério de Davi com Betseba morreu. E é interessante que Deus falou, e vai morrer. E Davi entendeu isso. E mesmo entendendo isso, ele orou e jejuou para que Deus não levasse aquele bebê. E é muito interessante, porque aí a gente vai ver como, mesmo diante do arrependimento e do perdão, mesmo depois de uma situação onde o próprio Davi se coloca diante do Senhor em jejum e oração, Tremendo isso. a consequência daquele pecado foi estabelecida. Por quê? Porque Deus falou que ia levar o filho daquele adultério. E Deus levou. Isso é interessante porque aí a gente vai vendo que o jejum e oração não muda o coração de Deus, não. É pra gente. Sim. Porque às vezes existem pessoas que diante de circunstâncias assim, Deus não fez o que eu queria, então eu estou de mal de Deus. Deus é Exatamente. imutável, né? Não muda, né? E isso é importante a gente analisar, porque lá em Êxodo 20, o versículo 5 diz que Deus visita a iniquidade dos pais
nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, diz o texto, não é? E aí no versículo 6 ele também diz que a bênção dele, a benevolência dele alcança milhares de gerações daqueles que o amam e obedecem e cumprem os seus estatutos, né? Então, isso é muito importante de nós entendermos, que às vezes as pessoas dizem assim, isso aí é na Antiga Aliança, no Velho Testamento e tudo mais, e que nós estamos vivendo uma nova aliança, agora é a aliança da graça de Deus. Então, só que as pessoas não entendem que você viver na graça, muitas vezes é muito mais difícil, é muito mais comprometedor do que você viver na lei, não é? Porque a graça você tem a liberdade, mas também você tem a livre escolha de querer pecar ou não pecar, não é? E a lei não, a lei te obrigava você a ser, assim, cumprir ponto por ponto, né? Claro, a nova aliança, ou seja, o Senhor Jesus cumpriu todos os mandamentos, né? E nos deu essa liberdade, né? Mas é uma liberdade que, na verdade, tudo é do Senhor. Nada do que eu tenho me pertence, tudo é dele, né? Então, é essa questão que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, mas isso aí é uma aplicação para o Velho Testamento, o Novo Testamento não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, sim. E a gente sabe que as consequências, as sequelas, ontem nós falamos aqui, abordamos sobre a questão dos pecados repetitivos, aquelas situações que se repetem, que a gente vê que aconteceu com a avó, o avô, o bisavô, e vai passando pai para mãe, não é? E para os filhos. Então, na realidade, isso é uma coisa muito séria que nós temos que estar sempre atentos a essa realidade, né? De que a maldição seja o fruto da iniquidade dos pais, a consequência, ela vem sobre a próxima descendência, que são os filhos, não é? Então, ou seja, Deus perdoou o pecado de Davi, claro, e as outras gerações como que foram, não é? A gente vê várias situações, né? Salomão, Absalão, então quantas situações que aconteceram de morte e principalmente do pecado da área da sexualidade. Nossa, a questão é muito tremendo. Eu fiquei pensando, e Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas, mesmo sendo segundo o coração de Deus, quando não nós... estava imune. Eu falo porque os princípios de Deus estão aqui, nós estamos aqui. Quando estamos debaixo do princípio, estamos protegidos. Quando saímos, Deus não pode. Ele não muda. Então ele fica lá, eu imagino que ele fica olhando, meu filho, volta pra cá, pra você não ter a consequência. Mas... Por isso que nós temos que ser vigilantes, né, em questão disso. Davi, o que Davi fez? Ele encostou as armas dele. Ele era guerreiro, ele estava acostumado no campo de guerra. Ele pegou a espada dele, encostou, e não tinha mais nada para fazer, você entendeu? Aposentou, pegou o carnezinho do INSS e ficou lá em cima, né? E eu vi, e a história de Davi é tremenda, né? Porque ele matou o leão, o urso, gigante, ele passou por processos, e às vezes você passa por processos, mas depois ele estabilizou e aí ele guardou a arma. Tô resolvido, tô bem aqui. É um guerreiro. Então muitas vezes a pessoa abandona aí, né? E aí o inimigo usou aquele momento. Isso. Usou o quê? Os olhos dele. Isso. Porque foi pelos olhos ali, né? Aconteceu lá no Éden. Eva também pelos olhos também e Davi pelos olhos. Então a consequência foi muito grande, referente ao quê? A intimidade dele com Deus e o quê? O referencial dele em todo o reinado dele era muito grande. Então Deus não podia deixar por menos. Você entendeu? Tinha que ter alguma coisa para mostrar que com Deus não se brinca. Não é? A gente tem que ver com Deus não se brinca. E Paulo fala assim, coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Está lá em Hebreus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É verdade. Eu queria usar essa história de Davi, e principalmente nessa fase da vida de Davi, e fazer um paralelo com aquilo que nós vimos na semana passada, a história de Adão. Por causa de um pecado de Adão, gerou consequências na vida de todo mundo que estava envolvido, e mais de uma consequência. Então, quando a gente para e olha o pecado de Davi,
Então, Davi, basicamente, cometeu 2 pecados. O pecado, primeiro, de adultério Certo. e o segundo, do assassinato. Então, um pecado na área sexual. Aí, as consequências de pecados que começam na família de Davi na área sexual. Então, o incesto do irmão, né? Amon com a irmã. Então, depois disso, o filho que fica com as concubinas de Davi. Então, mais um. Depois nós vamos... Diga-se passar, desculpa, e ainda faz sexo explícito. Exatamente, ao para que vivo. todo mundo pudesse ver. Então o Senhor falou, aquilo que você fez em oculto, eu vou fazer às claras. Então, o filho que deita, né, com as concubinas, não era com uma, era com as, né? Então, outra situação. Aí a gente já vai ver isso na vida que o próprio Salomão começa e se contamina com outras mulheres de outras nações por causa exatamente dessa compulsividade na área sexual. Porque abriu a porta, né? A porta foi Exatamente. aberta, então já alcança, e Salomão era o filho de Davi com Betseba. Então, aquela semente que foi estabelecida em Davi e Betseba no adultério, Salomão agora, que é a próxima geração, ele entra por um caminho, e um caminho de compulsividade na área sexual. Era reconhecido como um homem sábio. Sim. Muito sábio. Sábio, rico, tinha tudo, né? Mas ele se permitiu contaminar. Isso. Agora, o outro pecado, que é o pecado do derramamento do sangue. Primeiro, aí, imediatamente, o filho morre. Aí nós temos o assassinato de um irmão matando o outro. Depois, a perda do outro filho, que era Absalão, a morte de Absalão. E nós vamos ver o sangue na vida de Davi. O próprio Adonias, depois, quando Salomão já está no reino e por causa dessa sequência e o sangue, então a gente vai perceber que um pecado está gerando mais de uma consequência na mesma área. É verdade. Então a gente começa a observar exatamente esse ponto. O pecado dos pais alcançando a vida dos filhos, dos filhos, dos filhos. E nas áreas em que aqueles pecados foram cometidos. Então aí está a questão. Acontecimentos repetitivos. E é isso que nós chamamos a sua atenção. Você com certeza está avaliando isso, tudo que a gente está falando com vocês. Ontem, aquilo que você já ouviu a semana passada. E eu imagino que muitas coisas estão passando pela sua cabeça. Né? Situações que antes você não conectava ou que não tinha parado para pensar. Então essa é uma oportunidade de você pedir ao Espírito Santo de Deus, Amém. Senhor, isso realmente está acontecendo como consequência de situações e de pecados Verdade. dos meus antepassados, mesmo que esses pecados já tenham sido confessados, mesmo que esses pecados já tenham sido perdoados, porque essa foi a situação. Davi teve o seu pecado perdoado, mas ele não ficou livre das consequências do pecado. Verdade. Uau. Digerindo tudo aos poucos. E a gente está com uma telespectadora que quer falar com a gente ao vivo, a Marta Ribeiro de Sarzedo. Boa tarde, querida, seja bem-vinda. Boa tarde. Seja Muito bem-vinda. obrigada. Você tem uma pergunta a fazer? Pastores, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querida. E assim, eu sou membro da Igreja Batista de Lagoinha e eu sou assim apaixonada pela palavra. E aqui agora, nessa Azedo, vocês sabem, depois de Ibirité, fica um pouquinho mais complicado para eu ir. Mas eu assisto a Rede Super, é uma bênção. Que bom. E eu queria sim falar para vocês, eu amo a palavra. A palavra sim é o nosso alimento. Então, um dia Deus proverá para eu fazer um curso de teologia. Mas enfim, né? Vamos ao que interessa. Olha, o livro de Jeremias 31, no capítulo 31, versículo 29 e 30, diz o seguinte: naqueles dias não dirão mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que
se embotaram. Daí o versículo 30, pelo contrário, um morrerá por sua própria iniquidade. Os dentes de todo aquele que comeu uvas verdes é que se embotarão. Então eu fiquei na dúvida diante dessas coisas ditas aí. Certo. Por gentileza, eu queria ouvir. Muito obrigada, fica com Deus. Obrigada, beijo Deus no coração abençoe, de todos. querida. A paz. Esse texto do profeta Jeremias, a gente precisa primeiro entender que Jeremias ele está profetizando em um momento específico em relação à nação. E Jeremias, ele profetiza nesse momento, antes do povo ir para o exílio, e eles estavam indo para o exílio em consequência dos seus pecados e dos pecados dos seus pais. Não era apenas o pecado daquela geração que o povo estava indo para o exílio. Então, isso a gente deve ter uma clareza muito, muito firme. O povo estava indo para o exílio por causa dos seus pecados, isto é, o pecado daquela geração que não se arrependeu, que ouviu a palavra do Senhor, que ouviu a voz profética do Senhor e não mudaram o seu coração. E também para o pecado dos seus pais, o pecado daqueles que estavam antes deles. Eles não foram para o exílio apenas por causa dos seus pecados. Tanto é que Deus estabeleceu o tempo do exílio. E esse tempo do exílio foi baseado exatamente no tempo em que o povo e todas as gerações anteriores descumpriram o propósito do Senhor. Então, eles ficaram um período estabelecido no exílio, de acordo com o período que eles deixaram de obedecer a palavra do Senhor. Então, foi proporcional ao tempo que eles não guardaram o sábado ou o ano sabático que o Senhor tinha determinado que eles guardassem, que era um ano em cada 7 que eles deveriam guardar a terra. Certo. E eles não fizeram isso. E aí, o Senhor, inclusive, estabeleceu esses 70 anos de exílio, baseado num período de aproximadamente 490 anos, que o povo ficou na terra e não guardou esse ano sabático. Então, 490 dividido por 7, que é o tempo das semanas, deu mais ou menos, dá 70 anos, foi o tempo que Deus estabeleceu. Então, isso a gente deve entender com clareza. A outra questão que nós precisamos entender com relação a essa profecia de Jeremias é que Deus está falando que cada um dará conta do seu próprio pecado, no sentido de que o pecado gera morte, que morte é afastamento de Deus. Então, se o pai pecar e o filho não pecar, o filho não pagará pelo pecado do pai. Aí a questão é em relação a pecado e morte, no sentido de morte, a primeira consequência do pecado, que é o afastamento de Deus. Eu quero ainda colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. A palavra de Deus diz que a maldição sem causa não se estabelece. E aí, como é que faz? Agora, e como então vamos ver a maldição dos pais nos filhos? Eu quero convidar a senhora a refletir comigo. Será que se Amon não tivesse recebido no seu coração aquela influência do seu parente, se ele tivesse guardado o seu coração, ele teria cometido aquele incesto com a sua irmã? O pecado já estava no coração dele, por isso ele fez o que fez. O pecado já estava no coração de Absalão, o desejo de vingança já estava no coração de Absalão. Então, quando a gente para e começa a avaliar as consequências, nós vamos ter dentro de nós algo que vai estabelecer essa consequência
e fazer com que essa maldição se estabeleça. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.